O tema do vídeo de hoje está relacionado com os símbolos representativos de Portugal, através das bandeiras, desde o início da nacionalidade até os dias de hoje. No meio ficaram as polémicas, discussões relativamente à composição das várias bandeiras ao longo da história e referente aos símbolos, às cores e ao desenho das respectivas bandeiras. Uma curiosidade, é preciso ter em conta que as bandeiras eram usadas na época medieval para identificar os exércitos de cada senhor feudal. Assim, até o reinado de Dom João II, 1481-1495, as bandeiras eram armoriais, isto é, eram pedaços de tecidos quadrados que levavam apenas o escudo. A primeira bandeira de Portugal foi criada durante o reinado de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, durante o século XII. Não obstante, esta é uma história cercada de controvérsias. A primeira bandeira oficial só surgiu algum tempo depois, já no período de Dom Sancho I, o segundo rei do final do século XII. As cores verde e vermelha foram inicialmente escolhidas pelo seu simbolismo político, uma vez que eram as cores das bandeiras desfraldadas pelos republicanos dos golpes revolucionários de 31 de janeiro de 1891 e 5 de outubro de 1910. As imagens observadas neste vídeo estão divididas em vários períodos históricos de Portugal. Essas imagens são acompanhadas pelas respectivas bandeiras que mais se diferenciam entre os vários períodos, e aquelas são mais significativas porque houve muito mais bandeiras ao longo da história de Portugal. Assim, dividimos os períodos começando pelo princípio da nacionalidade e a reconquista cristã, a seguir a época dos descobrimentos marítimos, depois a época em que nós acabámos por perder a independência, onde o nosso rei Dom Sebastião perdeu a vida na Batalha de Alcácer Quibir. Depois da restauração, tivemos um período até à perda da monarquia, com a morte do rei Dom Carlos e do seu filho, príncipe herdeiro, Dom Luís Filipe, através do regicídio, como nós sabemos. Finalmente, tivemos, portanto, a República, onde foi escolhido um novo símbolo representante de Portugal, através da bandeira atual. Vamos ver, através de uma breve descrição, a polémica existente entre políticos e intelectuais à volta da atual bandeira nacional devido à transição entre o regime monárquico e o regime republicano. Logo após a implantação da República Portuguesa, a 5 de outubro de 1910, as autoridades do novo regime ordenaram que a então bandeira portuguesa fosse arriada e provisoriamente substituída por bandeiras com as cores verde e vermelha. A 15 de outubro de 1910, o Governo Provisório da República Portuguesa decretou a criação de uma comissão para apresentar um projeto de uma nova bandeira nacional. A comissão era composta pelo escritor e político Adélio Botelho,
pelo pintor columbano Bordal Pinheiro, pelo oficial da Armada António Ladislau Parreira, pelo oficial do Exército José Afonso de Paula e pelo jornalista e político João Chagas. Desse então início a um grande debate que opôs a facção que defendia a manutenção das cores tradicionais azul e branca, retirando-se apenas os símbolos da monarquia, coroa real, e a facção que defendia a adoção das cores verde e vermelha do Partido Republicano Português e da organização paramaçónica Carbonária. Foram apresentadas inúmeras propostas para o desempenho da nova bandeira, entre as quais se incluíam versões com as cores azul e branca, versões com as cores verde e vermelha e também versões mistas, incluindo as cores azul, branca, verde e vermelha. Muitos dos republicanos, liderados pelo conhecido poeta Guerra Junqueiro, que apresentou uma proposta própria, defendiam a manutenção das cores azul e branca, considerando que as mesmas eram as autênticas cores nacionais e não monárquicas. No entanto, a proposta escolhida acabou por ser uma bandeira com o campo verde e vermelho, cores associadas à República desde a revolta de 31 de janeiro de 1991. O modelo de bandeira escolhida era baseada na bandeira que Machado de Santos arborou na rotunda, na qual foi arvorado pelo cruzador Adamastor durante a Revolução Republicana. O desenho final escolhido é elaborado por Columbano Bordal Pinheiro, João Chagas e Abel Botelho. Curiosamente, ao repetir das cores azul e branca que haviam sido escolhidas pelos deputados constituintes liberais em 1821, para cores especificamente nacionais e distintas das então cores reais azul e vermelho, os republicanos acabaram por inconscientemente escolher duas cores estreitamente associadas ao regime deposto, uma vez que o verde era a cor distintiva da Casa de Bragança e o vermelho era a cor distintiva do Reis de Portugal, sendo a cor principal dos estandartes reais e dos livrés dos empregados da Casa Real. O modelo escolhido pela Comissão é aprovado pelo Governo Provisório a 29 de novembro de 1910. Aprovado o modelo, o Governo ordenou desde logo à Cordoaria Nacional que fossem confeccionadas bandeiras em larga escala, para que fossem arvoradas por todo o país no feriado de 1º de dezembro do seguinte, qual havia sido solenizado como Festa da Bandeira Nacional, por decreto de 22 de novembro de 1910. É também ordenada à imprensa nacional a publicação do álbum Bandeira Nacional, onde é apresentado o modelo escolhido, com a descrição dos pormenores técnicos aos quais deviam obedecer aos desenhos da Bandeira Nacional, da Bandeira Regimental, do jaque, do selo branco e dos emblemas de diversos ministérios, acompanhados pelas correspondentes ilustrações explicativas a cores. A nova Bandeira Nacional foi sancionada pela Assembleia Nacional Constituinte, na sua sessão de abertura, através do Decreto de 19 de junho de 1911, publicado na Unidade do Governo, número 141 de 20 de junho. A regulamentação deste diploma legal foi publicada na Unidade do Governo, número 150 de 30 de junho de 1911. Com esta regulamentação, para além das especificações da Bandeira Nacional, foram também definidos os modelos das bandeiras das diferentes unidades militares, bandeiras regimentais, do jaque, dos navios de guerra, da flâmula dos mesmos e das armas nacionais. Por decreto de 23 de setembro de 1911, foram alterados os distintivos para arvorar os navios de guerra, constantes do tipo quinto da Ordenação Geral da Armada. Foi estabelecida a bandeira número 1 como distintivo do Presidente da República, a qual era idêntica à bandeira nacional, mas com o campo totalmente em verde. Esta bandeira passou a ser usada também como estandarte presidencial em terra. Apesar das diversas mudanças de regime que ocorreram durante a República, os sucessivos governos republicanos nunca alteraram o modelo da bandeira. Conclusão. Em Portugal, para se chegar a um acordo, até na escolha de uma bandeira que simbolizasse o país, que de princípio deveria ser uma decisão rápida, os então representantes das várias forças políticas levaram quase um ano a discutir e finalmente decidir o modelo atual e as respectivas cores e símbolos. Não admira, pois, que chegar à conclusão da criação do novo aeroporto seja uma tarefa complicada. Já desde 1969 que se discute até aos nossos dias, ou seja, 54 anos depois, a construção do novo aeroporto substitua ou complemente o atual aeroporto da Portela, em Lisboa, e a sua construção ainda se encontra em banho-maria. Depois se gastaram milhões em projetos.
Uma curiosidade. Os símbolos nacionais são bens jurídicos considerados dignos de tutela penal. Logo em 1910, o artigo 3º do decreto com força de lei de 28 de dezembro veio determinar que aquele que, de viva voz, ou por escrito publicado, ou por outro meio de publicação, ou por qualquer ato público, faltar ao respeito devido à bandeira nacional, que é o símbolo da pátria, será condenado na pena de prisão correcional de 3 vezes a 1 ano e multa correspondente em caso de reincidência. Será ordenado no mínimo da pena de expulsão do território português, fixado no artigo único do artigo 62 do Código Penal. Atualmente, o artigo 332 do Código Penal pune com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias quem publicamente, por palavras, gestos ou divulgação de escrito, ou por outro meio de comunicação com o público, ultrajar a República, a bandeira ou o hino nacional, as armas ou emblemas da soberania portuguesa, ou faltar ao respeito e é devido. No caso de símbolos regionais, a pena é de prisão até 1 ano, ou multa até 120 dias.